E o Flamengo vai enfrentar o Nublense nesta quarta-feira, às 9h15 da noite, pela Libertadores da América, que será a estreia do técnico Sampaoli. E o Galvão Bueno falou sobre a chegada do Sampaoli no Flamengo. Eu gostaria que você chegasse aqui, vamos analisar juntos, reagir juntos aqui no nosso canal. Mas antes, deixa o like, não se esqueça de deixar o like e também se inscreva no canal ativando o sino das notificações, tá bom? Já vou deixar os créditos aqui ao canal aí do Galvão Bueno. Então vamos aqui analisar o Galvão Bueno falando sobre o Sampaoli. O Flamengo 3-0 em cima do Curitiba, isso é um jogo também para se analisar. O time jogou melhor, eu não gosto de Pedro ficar no banco, mas o técnico interino assim quis. O Flamengo jogou melhor do que vinha jogando, vinha de 3 derrotas consecutivas, que é uma coisa rara na história do Flamengo. A torcida apoiou mais uma vez, fez o 3-0, lição de casa com louvor, digamos assim, porque o Curitiba vem tentando ser um time um pouco mais forte de acordo com suas glórias e tradições. Então o Flamengo, digamos, em campo, fez o dever de casa com louvor, mas no final a torcida ofendeu em campos, que eu não posso repetir aqui, o Landim presidente e o Braz vice-presidente, talvez, porque o técnico é o argentino, né? O Sampaoli, e não o português Jorge Jesus. Há muito tempo os 4 clubes do Rio não venciam juntos em uma rodada. Então veja que o Vasco venceu 2-1 o Atlético Mineiro, o Fluminense venceu 3-0 o América Mineiro, Botafogo venceu 2-1 o São Paulo, o Flamengo venceu 3-0 os 4 times cariocas vencendo a primeira rodada. Isso quer dizer alguma coisa? Quer dizer sim, eles vêm fortes, principalmente Flamengo e Fluminense. Aí a gente vai para o Flamengo, porque aí tem conversa sobre isso, né? Eu disse que o presidente e o vice-presidente, o Landim e o Braz, foram xingados pela torcida, insatisfeita, aí caiu no Sampaoli. O Sampaoli é a grande atração, realmente, desse campeonato brasileiro, porque é a grande diferença. Ele volta para o Brasil, depois de ter dirigido o Santos, levado ao vice-campeonato, depois de ter dirigido o Atlético, colocado entre os 3, em terceiro, no Campeonato Brasileiro que ele dirigiu, mas ficou sempre aquela coisa, ei, homem, me falta um jogador, eu quero aquele pedir o jogador um atrás do outro, forçando, entrando de atrito com alguns jogadores. Eu não sei como é que é o vestiário dos times dirigidos pelo Sampaoli, mas o clima deve ser muito tenso, porque ele é muito tenso. É um bom técnico? É. Pode dar certo? Pode. Até torço para que dê certo. Mas a nação rubro-negra, mais de 40 milhões de brasileiros, ela tem fome de títulos. Principalmente agora, porque já perdeu 4 títulos em 3 meses, 2 meses de futebol. Em março e abril terminamos abril, estamos praticamente na metade de abril. E o Sampaoli, ele não é um ganhador de títulos. Tem mais de 30 anos de profissão. Ele conquistou como títulos um título chileno com a Universidade, uma sul-americana. Parabéns. Ele conquistou a Copa América com o Chile, grande título. Mas o período da carreira dele que teve do Chile. Fora isso, em todo o restante da carreira, em 30 anos de carreira, um título de campeão mineiro com o Atlético Mineiro. Então, o histórico de pedir para os jogadores, o histórico de jogar futebol posicional, que não deu certo no Flamengo com o Domenech e com o Paulo. O fato de adorar jogar com 3 zagueiros, que não está no DNA do Flamengo e não deu certo agora com o VP recentemente. Então, temos o lado positivo e tem esse lado do como ele gosta de jogar, de atormentar dirigentes, madrugada para pedir jogadores. Ele diz que não vai fazer isso no início, e rompimentos de contrato. Isso aconteceu na Europa, isso aconteceu aqui, até no Chile. Ele, para sair da seleção, saiu brigando. Saiu um tiroteio com a Federação Chilena. Então, o Flamengo pertence muito mais à nação rubro-negra, que são mais de 40 milhões de brasileiros. Então, quem contrata, quem demite é o presidente, é o vice-presidente de futebol, Landim, Marcos Braz. Eles contratam e eles demitem pelo menos até o final de 2024. Então a pergunta é, São Paulo fica até o final do contrato? Ou, como acontece a maioria das vezes na carreira dele, se desentende ali pelo mês? Será que o Flamengo vai pagar uma outra indenização? Porque eles já gastaram 37 milhões. Repito, 37 milhões é dinheiro pra caramba.
37 milhões em indenizações de rompimento de contratos com o técnico. Torço para dar certo, mas fica um sinal de interrogação gigantesco. E para terminar, qual a grande notícia dessa primeira rodada? A grande notícia dessa primeira rodada foi a volta a campo de Bruno Henrique. Depois de 305 dias, jogador importantíssimo do Flamengo, que encanta o torcedor, não só do Flamengo. Quando o Flamengo estava no auge absoluto, ele era um dos grandes destaques, jogador de seleção brasileira, uma contusão seríssima, cirurgias, recuperação. Então, a grande notícia, a notícia feliz dessa primeira rodada, o retorno a campo de Bruno Henrique depois de 305 dias. Tá bom? Você concorda? Você não concorda? Dá seu comentário, mas não esquece. Bate lá. Então é isso daí, nação. Tá aí o Galvão Bueno falando sobre o técnico Sampaoli. Vamos ver como ele vai escalar o Flamengo, como que ele vai fazer o Flamengo jogar, porque ele vai estrear agora pela Libertadores da América contra o Nublense. E aí nós vamos ter mais ou menos uma ideia de como o Flamengo vai começar a jogar. Então é isso daí, nação. Deixe seu like, se inscreva no canal, não se esqueça. Ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo todas as notícias do Mengão, tá certo? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.